Muitas pessoas nos escrevem, inclusive aqui nos comentários, qual é a solução que nós apresentamos para essa situação em que nós estamos, para essa grave situação que agora com o coronavírus ficou muito mais grave ainda. Há pessoas defendendo utopias da esquerda como futuro, mas afinal, qual é a proposta que nós temos, qual é a solução que nós apresentamos e qual é a solução real, baseada na natureza humana, verdadeira e não utópica das esquerdas socialistas, que por aí, no mundo inteiro, vêm com soluções erradas. Esse vai ser o tema deste vídeo. Nós fizemos uma entrevista com o Sr. John Hovert, a foto dele está aparecendo aqui ao meu lado. Ele é membro, vice-presidente da Sociedade Americana pela Defesa da Tradição, Família e Propriedade, que é uma associação co-irmã do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira e que atua naquele país, nos Estados Unidos, fazendo o que nós fazemos aqui no Brasil também. Ele escreveu um importante livro, a foto do livro também está aparecendo aqui neste momento, exatamente dando a solução para a crise em que nós estamos. Por que nós chegamos nessa situação? Como é que nós saímos dela? Essa vai ser a entrevista de hoje, que nós vamos ver, feita agora com o Sr. John Hovert, e eu espero que todos que estejam me vendo, que você que esteja me vendo, aproveite muito essa entrevista. E nós vamos colocar o link para o livro dele, que está na Amazon, aqui na descrição do vídeo. E para os membros do Grupo Articulação Brasil, nós estamos vendo com eles se nós conseguimos esse vídeo gratuitamente para essas pessoas que colaboram com o canal. Se você ainda não é membro da Articulação Brasil, aqui em cima nós vamos incluir o link para que você possa fazer parte desse grupo e ajudar o canal, ao mesmo tempo que recebe benefícios exclusivos, como a revista Catolicismo, como as missas mensais. Entre no link e veja os benefícios que você receberá ao fazer parte do Grupo Articulação Brasil. Vamos então para a entrevista e eu peço também que deixem os seus comentários, aqui embaixo os comentários estão abertos, para que nós saibamos aquilo que você pensa, quais são as suas sugestões e as suas ideias. Vamos agora diretamente para a entrevista. A primeira pergunta que eu fiz para ele foi para que ele se apresentasse. Segue o vídeo. Eu sou vice-presidente da TFP norte-americana. Eu faço o papel de escrever, estudar, apresentar as posições da TFP norte-americana para entrar na discussão do debate do país. Então, o livro Return to Order, Retorno à Ordem, é uma plataforma para fazer isso, porque entra em todo tipo de assunto que estamos debatendo no país agora. O senhor fala perfeitamente o português, o senhor, pelo que eu entendo, morou aqui no Brasil um bom tempo e conheceu, inclusive, o professor Plínio Corrêa de Oliveira, que é o inspirador do nosso instituto e é também o inspirador da tradição Família e Propriedade nos Estados Unidos. O senhor poderia comentar também um pouco como foi isso, como é que o senhor conheceu ele? Sim, eu sou membro da TFP norte-americana para 42 anos. Faz 42 anos. Então, durante esse tempo, eu visitei várias vezes o Brasil e ficou 1 mês, 2 meses, 4 meses. Foi algumas visitas bem longas, outras mais curtas. É por isso que eu falo um pouquinho de português e dá para entender o que a gente está falando, ou outros estão falando. E também, durante esse tempo, eu conheci o professor Plínio Corrêa de Oliveira e ele orientou os estudos, meus estudos, os estudos dos outros norte-americanos. Ele fez uma comissão de estudos, chamada Comissão Americana, em que ele ajudou-nos, a orientar-nos. Houve alguns 90 reuniões. Evidentemente, eu não assisti todos, mas quando eu visitei o Brasil, eu sempre fui parte da comissão. Mas houve um bom número de reuniões e foi essas reuniões que deu as linhas principais de que está dentro do livro. Senhor John, eu sei que o senhor é bastante ocupado, o senhor está nos Estados Unidos nesse momento, no meio das suas tarefas, e separou um tempo para nos atender. Eu gostaria de perguntar para o senhor
o que diz exatamente esse livro. Aqui no Brasil, nós estamos vendo, eu imagino que isso seja em toda parte por causa do coronavírus, uma tendência de pessoas dizendo que esse mundo que nós vivemos acabou. E eles já projetam um novo mundo. Alguns desses projetos incluem um mundo bastante autoritário, socialista, intervencionista na vida das pessoas. Outros já imaginam uma espécie de sociedade quase anárquica, tribal, em harmonia com a natureza, numa espécie de visão idílica de que a natureza não tem pernilongos, que os animais são todos bonzinhos e que a pessoa pode viver sem muita civilização. Pelo que eu entendo, esse livro do senhor, ele defende uma alternativa muito mais profunda e muito mais verdadeira. O senhor poderia nos expor um pouquinho o que o senhor vê sobre esse panorama internacional e qual, nesse sentido, seria a resposta baseada no livro do senhor que seria necessário dar nesse momento histórico em que nós nos encontramos? Nós temos que evitar de simplificar o negócio e dizer um mais autoritário e outro mais anárquico, porque esses são alternativas falsas. O que eu estudei e que eu apresento no livro é a posição católica, da Igreja Católica. A Igreja Católica tem tesouros que não imagina que são verdadeiras maravilhas de como a sociedade católica deve ser organizada, como os princípios, as leis, as coisas orgânicas, quer dizer que não é uma coisa forçada, é uma coisa meio em acordo com a natureza humana, mas também em acordo com a vida da graça, que é essencial nessa perspectiva. Então, o livro apresenta esse conjunto de coisas, desde que como o problema econômico, que é muito importante, até os problemas sociais, como a sociedade se organiza e como a sociedade deve ser orientados em todas as coisas mais altas, considerando o que a Igreja ensina. Hoje em dia, aliás, eu gostaria de perguntar como é que o senhor poderia responder a uma objeção que algumas pessoas poderiam fazer. Esse plano de uma sociedade que volta a uma ordem, uma sociedade que mantém o espírito católico, não seria também uma utopia? Assim como tem esses que querem uma ecologia radical, eles são meio utópicos, um comunismo socialista que vai dar tudo certo. Como é que o senhor responderia àquele que dissesse, bom, mas também querer uma sociedade católica no mundo de hoje também seria uma utopia? Não, tem um capítulo dentro do livro que fala sobre isso, e é que qualquer plano ideal que a gente pode apresentar não é realista. Tem que considerar que nós somos em um vale de lágrimas e o único jeito que nós temos que para confrontar os problemas é de abraçar a cruz de Cristo. A cruz de Cristo é o modo, é o único jeito que nós temos que apresentar, porque senão é utopia mesmo. E o problema é que a maioria das pessoas estão sofrendo mesmo, estão sofrendo todo tipo de coisa. E se eles sabem como abraçar a cruz de Cristo e entrar como a sociedade se organiza com essa perspectiva, seria uma coisa que não é uma utopia, nem uma coisa meio um sonho, mas é muito em acordo com a natureza humana. Nós estamos procurando isso. E quando nós vamos encontrar, vamos dizer, bem, a Igreja tem resposta. Aqui eu acho que é um ponto muito importante para aqueles que nos assistem entender, porque a Igreja Católica ela é baseada na natureza humana, enquanto que o socialismo ele é sempre uma coisa imaginária na cabeça daqueles homens que imaginam um igualitarismo que nega a realidade como ela é. Os homens nasceram
desiguais, eles na sua essência são iguais, mas os seus acidentes são desiguais, e daí nasceu, como ensina a doutrina da Igreja, toda a hierarquia social. Na medida que a Igreja Católica, na sua doutrina social, mostra que a natureza humana é dessa forma, e ela sendo dessa forma, a doutrina católica passa a ser aquela que refere bem à realidade, aquela que se encaixa perfeitamente na realidade, ao contrário do que faz o socialismo, que parte de uma ideia que, enfim, é fruto da inveja, do orgulho humano, e que quer destruir toda a hierarquia e implantar um mundo cada vez mais igualitário. E acaba não dando certo, como foi nos países socialistas. Sr. John, eu tenho mais algumas perguntas. Uma delas é sobre a questão da temperança. Eu me recordo que no livro do senhor é tratado como esse mundo da civilização industrial, da revolução industrial, no fundo, digamos, foi preparando um cansaço dos homens de hoje em relação a essa própria revolução industrial e um desejo utópico de uma vida cada vez mais em harmonia com a natureza. Um pouco também do que aconteceu na Revolução Francesa, no Ancien Regime. Nós estamos tendo aqui no Brasil, aqui no canal do YouTube, vídeos do Sr. Nelson Fragelli sobre a Revolução Francesa. Ele ainda vai abordar esses aspectos, mas aquele desejo de estar cada vez mais junto ao mato, como uma espécie de cansaço de uma civilização muito requintada. Aqui parece que se passa algo semelhante com a Revolução Industrial, muita gente sonhando cada vez uma vida mais em harmonia com a natureza, o que seria algo bom em tese, mas que aparentemente é desviado por uma espécie de utopia anárquica. Sim, exatamente. Nós estamos sofrendo a Revolução Industrial, introduziu dentro da sociedade o que eu chamo a intemperança frenética. Quer dizer, uma intemperância em que a gente quer tudo já, agora, para sempre, sem esforço. E essa intemperância é uma coisa de desequilíbrio dentro da sociedade. E esse é um problema bem fundamental na nossa sociedade, que dá problemas, dá tristeza, dá depressão, dá todo tipo de problema que nós vimos que muita gente sofre dentro da sociedade. E que eu acho que esse é um dos pontos que temos que falar sobre isso, que temos que resolver, porque se não resolve essa intemperância frenética, não vamos fazer nada, não vamos resolver a questão. Temos que entrar nesse ponto, e o livro fala muito dessa intemperância frenética. Eu vejo que o livro do senhor trata dos assuntos com muito maior profundidade, porque a discussão, sobretudo aqui no Brasil, costuma ser política, econômica, social, na linha de que como é que a economia vai resolver o problema em função da pandemia, ou como o Ministério da Saúde vai evitar o número de mortos. E o senhor está tratando de algo que parte de um desequilíbrio, digamos, que historicamente talvez tenha começado até antes da Revolução Industrial, mas que se acentuou muito após a Revolução Industrial e que gerou uma série de consequências. Então, nós estamos tratando dos sintomas e esquecendo a causa deles. É bem isso? É exatamente isso, que se não trata das causas profundas, não vamos conseguir. Vamos, talvez, eles ficam menos frenéticos, mas não vão entrar no assunto que devemos fazer. Ou seja, em outros termos, toda solução que esqueça esse aspecto que a própria natureza humana, que no fundo é o que causou esse desequilíbrio em nossas almas, toda solução que abstraia dessa realidade, ela vai ser sempre superficial e não vai resolver o problema. E especialmente quando se esquece do papel da graça e do papel da igreja, porque aí nós temos muito mais esforço, muito mais possibilidade de mudar. Se ficarmos no plano naturalista, não vamos conseguir um retorno à ordem. Mas se tiver uma perspectiva supernatural,
aí temos possibilidade. Aqui só toca num ponto, aliás, bem mais profundo, que é o papel da graça. Hoje, por causa do ateísmo prático em que as pessoas vivem, até os católicos, infelizmente, estão imersos nesse ateísmo do dia a dia, na vida cotidiana deles. Eles querem entender a realidade abstraindo de Deus. É como alguém que quer ver abstraindo da luz. Ela nunca vai enxergar direito, ela pode tatear a realidade com os dedos, mas de fato entender aquilo que se passa dentro da história, ou dentro, melhor dizendo, da teologia da história, essas pessoas não vão conseguir fazer. Sr. John, o livro do senhor já está disponível em português? Sim, sim, foi traduzido por português e está no Amazon, mesmo o Amazon do Brasil e também de Portugal. E a gente pode conseguir lá e ler o livro em formato e-book. Infelizmente não tem o livro físico, mas vamos ver se vamos conseguir fazer isso no Brasil, porque realmente por mim eu prefiro o livro físico para ver. Eu vou, inclusive, assim que eu tiver o link para o livro, nós vamos colocar na descrição aqui do vídeo. Embaixo desse vídeo há uma descrição no YouTube, que está do lado, aliás, do botão de inscrição. Eu gostaria de lembrar a todos que nos estão ouvindo aqui que não se esqueçam de se inscrever no canal para não perder esses vídeos, os próximos vídeos e, inclusive, depois visitar a lista dos vídeos que já foram publicados. Mas do lado desse botão de inscrição está a descrição desse vídeo e lá nós vamos colocar o link para o vídeo para o livro do senhor, que está na Amazon, para que os nossos ouvintes, as pessoas que assistem esses vídeos possam também fazer o download e se beneficiarem, no fundo, dessa leitura. Eu já li o livro, é um livro excelente, eu só posso elogiar o livro e dar todos os parabéns que o senhor e a TFP norte-americana nos Estados Unidos, que é uma associação co-irmã do Instituto e que atua naquele país, eu só posso dar os parabéns por essa excelente obra e tão necessária nesse momento que nós estamos. A solução, evidentemente, não é nem a anarquia, nem o Estado forte, e nem simplesmente manter a sociedade como nós estamos, que todo mundo já percebe que não tem mais futuro. Não sei se o senhor concorda com isso também. Não, é bem certo isso. Que o Estado liberal moderno não tem substância, especialmente substância espiritual que a natureza humana precisa. É só o material, e material nunca vai dar satisfação para uma pessoa. Sr. John, eu gostaria de agradecer muito, em nome de todos que assistem o canal, de todos os brasileiros que vão poder, inclusive, ler o seu livro, agradecer o tempo que o senhor dedicou para essa entrevista. Eu espero que seja, inclusive, uma primeira de muitas outras entrevistas. De repente, algumas pessoas nos escrevem com dúvidas sobre o livro do senhor. Nós poderemos até aqui fazer uma outra entrevista para esclarecer essas dúvidas. Sem problema. Muito obrigado, então, e até uma próxima oportunidade. Tá bom. Muito obrigado. Essa foi a entrevista com o Sr. John Hover, da TFP norte-americana. Se você gostou do vídeo, compartilhe entre seus amigos. Não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sininho para poder receber as próximas publicações e não perder nenhum dos vídeos. Eu gostaria também de convidá-lo a entrar no link que vai aparecer aqui em cima para quem assiste no YouTube e na descrição desse vídeo, entrar no grupo Articulação Brasil. Entre nesse link e veja os benefícios que você receberá ao mesmo tempo que ajudará esse canal nessas campanhas. Viva Cristo Rei e sua Mãe Maria Santíssima!